Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingos Concurso, passando para te convidar para que juntos possamos dar uma olhada então nas questões de direito penal e processo penal que foram postas na prova para o cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Prova essa que aconteceu no último dia 22 de julho e organizada pela banca FGV. Bacana? Vamos lá então? Primeira questão. Durante uma tragédia causada pela natureza, Júlio, que caminhava pela rua, é arrastado pela força do vento e acaba se chocando com uma terceira pessoa que, em razão do choque, cai de cabeça ao chão e vem a falecer. Gente, aqui no nosso curso nós trabalhamos essa questão quando vimos lá na introdução do direito penal que o conceito de conduta é fundamental para que depois eu possa trabalhar o próprio conceito crime. Ou seja, toda a conduta tem que ser consciente e voluntária. A conduta dos crimes culposos, a conduta dos crimes dolosos, tanto faz, porque sem o conceito conduta basicamente trabalhado em cima de consciência e vontade, sem o conceito conduta não há crime. Legal? Então, todas as condutas para o direito penal que não tenham consciência e vontade são atípicas. Então, olha lá a letra B. Sobre a consequência jurídica do ocorrido, é correto afirmar a tipicidade do fato restou afastada, tendo em vista que não houve conduta penal por parte de Júlio. Bacana? Para a próxima. Em dificuldades financeiras, a Ana ingressa com autorização da proprietária do imóvel na residência vizinha àquela em que trabalhava, com o objetivo de subtrair uma quantia de dinheiro em espécie, simulando para tanto que precisava de uma quantidade de açúcar que estaria em falta. Após ingressar no imóvel e mexer na gaveta do quarto, vê pela janela aquela que é sua chefe e pensa na decepção que lhe causaria, razão pela qual decide deixar o local sem nada a subtrair. Ocorre que as câmeras de segurança flagraram o comportamento de Ana, sendo as imagens encaminhadas para a delegacia de polícia. Nesse caso, a conduta de Ana, lembra, nós estamos diante de um caso clássico de desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal. Não se pune a tentativa nessa hipótese, ela responde só por aquilo que ela fez, se é que o que fez até então era considerado crime. Portanto, a assertiva que tinha algo nesse sentido é a letra D, não configura crime em razão da desistência voluntária. Bacana? Cuidado com isso. Bora lá, moçada. Próxima, em direito penal, um dos temas mais debatidos na doutrina e na jurisprudência é a tipificação da pena, é a aplicação da pena, aliás. De acordo com o artigo 68 do Código Penal, deverão ser observadas 3 etapas distintas na dosimetria. Bacana. Sobre o tema, de acordo com as previsões do Código Penal e jurisprudência do STJ, é correto afirmar que, olha lá, letra A, no caso de ser reconhecida a presença dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não precisará o juiz fixar na sentença o regime inicial do cumprimento de pena. Claro que precisa, porque, veja bem, a própria ideia das restritivas de direito pode ser que tenha que ser revogada, e se ela for revogada eu preciso ter uma pena aplicada para que eu possa saber qual é o regime inicial do cumprimento. Letra B. Na aplicação da pena, primeiro é aplicada a pena base, depois as causas de aumento e de diminuição e, por último, são analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Não. Primeiro circunstâncias judiciais, depois agravantes e atenuantes e, por último, as causas especiais de aumento e diminuição. No momento de recorrer à presença de circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá o juiz fixar a pena abaixo do mínimo legal ou acima do máximo combinado ao tipo. Bacana. Na segunda fase da dosimetria da pena e na primeira, as penas não podem ficar acima do máximo nem abaixo do mínimo, conforme diz a súmula 231 lá do STJ. Na aplicação do regime inicial da pena dos crimes punidos apenas com a pena de detenção, poderá o juiz, magistrado, aplicar regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. Não, lembra, né? A distinção básica entre reclusão e detenção é que a reclusão pode começar já no fechado, a detenção no máximo no semiaberto, tá? Cuidado, embora isso tenha várias exceções. No concurso de causas de aumento e de diminuição previsto na parte especial, não pode o juiz considerar apenas uma delas, cabendo aplicá-las em escala. Não, ele considera que mais aumenta ou que mais diminui. Lembra? Então, beleza, segue lá. O perdão judicial poderá ser aplicado quando devidamente previsto em lei. As consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a própria sanção se torne desnecessária. Então tá bom, vamos lá. Sobre o perdão então. O perdão judicial poderá ser aplicado no homicídio culposo, quando as consequências atingirem o agente de forma grave o suficiente para tornar a pena desnecessária, mas não na lesão corporal culposa. Não, na lesão corporal culposa também, porque o 129 acaba fazendo remissão ao parágrafo 5º lá do artigo 121, tá? Vamos lá. Letra B. A sentença que aplica perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência, em que pese haja reconhecimento da prova da materialidade da autoria. Perfeito, é isso que diz o artigo 120 do Código Penal. Tá bem? Segue. O perdão judicial é previsto no Código Penal como causa de exclusão da culpabilidade? Não, nada que ver.
A sentença que reconhece perdão judicial impõe absolvição imprópria. Não, a absolvição imprópria é aquela que é decorrente da caracterização da inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Lembra? Por que a gente chama de imprópria? Porque nessa circunstância tu absolve, porque a pessoa é inimputável, mas ainda tu aplicas uma sanção. Não uma pena, mas uma sanção. Tá? E a sanção é medida de segurança. O perdão judicial é causa de exclusão de tipicidade, gerando absolvição própria. Não é causa de exclusão de tipicidade. Há sim fato típico, há ilicitude, bacana. O que a gente define é que o sujeito não precisa ser reprovado porque os fins da pena não se justificam diante do caso concreto. Tá bom? Portanto, essa aqui, letra B. Vamos lá, próxima. Vitor atua como servidor de determinado cartório judicial de Tribunal de Justiça. Surpreso ao verificar que o computador do cartório era avaliado em R$5.000, decide subtrair o bem na parte da noite, utilizando disparatante da chave do cartório que permanecia em sua posse. Precisando de ajuda para impedir que as câmeras de segurança captassem sua ação, narra o seu plano criminoso para seu vizinho Caio, e este, sabendo que Vitor, em razão de sua função, tinha acesso ao local, confia na empreitada delitiva e aceita dela participar. Bom, um funcionário público que, valendo da facilidade que lhe proporciona o cargo, vai lá e subtrai algo que é da administração, pratica crime de peculato furto. Um particular que participa dessa empreitada criminosa, conhecendo a condição de funcionário público do seu comparsa, vai responder pelo mesmo crime em razão do artigo 30 do Código Penal. Lembra? Circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo se elementares do crime, que é a hipótese. Tá bem? Então nós temos a letra D, peculato. Assim como a conduta de Caio, apesar de o crime contra a administração ser classificado como próprio. Então tá certinha a letra D. No curso da ação penal em que Roberto figurava como denunciado, entrou em vigor lei que versava sobre processamento de ação penal em procedimento comum ordinário, com conteúdo exclusivamente processual penal, prejudicial ao réu. O técnico judiciário, no momento de auxiliar no processamento do feito, deverá aplicar a... Moçada, lembra que falamos sobre isso. Artigo 2º do Código de Processo diz que a lei processual ela tem aplicabilidade imediata, princípio da imediatidade, ainda que maléfica, ainda que possa prejudicar. Tá? Mas só se a lei tiver natureza processual penal. Se ela tiver natureza penal, não. Então tem que ter natureza processual penal, tá bem? E aí aplica-se desde logo, ainda que seja maléfica ao réu. Portanto, a assertiva que trata disso para nós é a letra E. A nova lei deverá ser aplicada, né? Ainda que desfavorável ao réu, respeitando-se os atos já praticados, admitido o Código de Processo, interpretação extensiva, aplicação analógica da lei processual. Aliás, aqui também já fala do artigo 3º. O Código de Processo admite, sim, aplicação extensiva e a interpretação extensiva e aplicação analógica, tá bem? Então, cuidado, letra E. 5 meses após ser vítima de crime de calúnia majorada, Juliana, 65 anos, apresentou queixa em desfavor de Tereza, suposta autora do fato, perante vara criminal, que era o juízo competente. Recebida a queixa no curso da ação, Juliana solteira veio a falecer, deixando como único familiar sua filha Maria, de 30 anos de idade, já que não tinha irmãos e seus pais eram previamente falecidos. Após a juntada da certidão de óbito, o serventuário certificou tal fato na ação penal. Diante da certidão e da natureza da ação, é correto afirmar que, lembra que a ação penal, falecendo o querelante, se não aparece ninguém do CAD para, então, tomar conta da ação, lembra lá que nós temos a perempção. Bora dar uma procurada em uma assertiva que tenha tratado sobre essa ideia. E a letra D, deverá ser reconhecida a perempção caso Maria não compareça em juízo no prazo legal para dar prosseguimento à ação penal. Bacana? Lembra que a perempção é uma causa de extinção de punibilidade que ocorre apenas nos casos de ação penal privada e nas hipóteses lá do 60 do CPP. Portanto, letra D. Após a investigação, foi identificado que Arthur era autor de um crime de falsidade ideológica, de documento particular, figurando como vítima Zeca. Juntada à folha de antecedentes criminais, verificou-se que Arthur nunca respondeu a qualquer processo, portanto, primário de bons antecedentes. Considerando o crime de falsidade ideológica particular como base nas previsões da Lei 9.099, a infração, vamos lá, não é de menor potencial ofensivo, realmente não é, de modo que não cabe suspensão condicional do processo. E aí, moçada, cabe suspensão? Cabe, a pena mínima é de 1 ano, então cabe sim suspensão. Não é de menor potencial ofensivo, tá? Mas cabe proposta de suspensão, tá aí. Tá, isso aí. Não é um crime de menor potencial ofensivo, mas cabe suspensão condicional do processo. Lembrando que a suspensão está prevista lá no artigo 89, tá? E é um instituto que inovou no processo penal, portanto não está ali adstrito apenas às infrações de menor potencial ofensivo, que são aquelas com penas até 2 anos ou crimes eventualmente que não tenham nem pena de prisão, como é o caso do crime de posse de droga para consumo próprio. Tá bem? Então, letra B.
O princípio da presunção de inocência estabelece que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito de julgado de sentença condenatória. Em consequência, a manutenção da prisão após o flagrante somente se justifica em situações excepcionais. Sobre o tema, é correto afirmar: o Código não admite a decretação de prisão preventiva quando ao crime doloso imputado for cominada a pena inferior a 4 anos, ainda que o agente seja reincidente da prática de crime da mesma natureza. Cuidado, essa hipótese está lá no 303, inciso 2. O reincidente autoriza, sim, prisão preventiva. O flagrante é válido quando o agente, apesar de não ser preso cometendo a infração ou quando acaba de cometê-la, é encontrado logo depois com objeto que faça presumir ser o autor da infração. Tá aí. Então lembra lá das hipóteses dos incisos 3 e 4 do 302, que narra as hipóteses de flagrante pra gente, quando no inciso 3 a gente tem que a pessoa é perseguida logo após, e aí é capturada, e no 4, quando ela é encontrada logo depois, tá? A hipótese do flagrante presumido do inciso 4 tá aqui. Vamos ver as outras. A prisão em flagrante somente poderá ser realizada por agente público. Não, particular também. D. O descumprimento de medida protetiva de urgência não é fundamento idôneo para a eventual decretação de preventiva. É sim, 313, inciso 3. As medidas cautelares alternativas não podem ser decretadas de ofício no curso da ação penal. Podem sim, se o juiz achar que algumas são insuficientes, ele pode até reforçar. Lembra disso, elas estão no 319. O MP ofereceu denúncia em face de Antônio pela suposta prática do crime de peculato. O juiz, porém, considerando a ausência de justa causa, rejeitou a denúncia oferecida. Em razão disso, intimado pessoalmente, o promotor de justiça entregou ao cartório o procedimento com o recurso cabível. O recurso apresentado pelo MP aos serventuários da Justiça lembra que eu pedi que vocês dessem uma olhada, moçada, no artigo 581, nós trabalhamos ele em sala também, que é o artigo que traz as hipóteses de cabimento do recurso interdistrito. Portanto, contra a decisão judicial que não recebe denúncia ou queixa, cabe recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 1, inclusive. Está lá, letra A. Zé praticou na mesma data um crime comum e um crime militar, sendo que a prova da primeira infração influi na prova da segunda. Apesar da conexão, haverá separação dos processos para o julgamento. Tá certo. Lembra que a conexão e a continência determinam que os processos sejam unidos, tá? Portanto, a gente diz inclusive que são causas de alteração da competência, porque se une os processos que eventualmente até teriam competências fixadas em juízos diversos. Mas o próprio Código diz para nós que em determinadas circunstâncias, apesar de conexão e continência, nós não podemos unir. Exemplo clássico, então, a perspectiva do juízo comum com o juízo militar. Também diz o Código, lembra, que juízo de menores também não se pode unir esses processos com os outros comuns ou militares. Aí separa tudo. Portanto, a 1 está certa. 2. Caio praticou o crime doloso contra a vida em conexão com o crime de competência da vara criminal estadual comum. Diante disso, prevalecerá a competência do tribunal do júri. Sim, tá? Sim. Lembra que há expressa previsão nesse sentido, tá bem? Então lembra lá, tá? Que eventualmente, havendo conexão, então, para que eu saiba onde eu vou juntar os processos, já que eu tenho que juntar por conexão, o próprio Código diz sobre essa hipótese, então. O procedimento do júri, ele atrai. 3. Pedro e Paulo foram acusados de uma mesma infração penal, mas em ações penais diferentes. Haverá entre as duas ações penais a relação de continência. Perfeito, eu inclusive disse para você, com base no 77 do CPP, que essa é a única opção de continência que nós temos hoje no CPP, tá? Então, 2 ou mais pessoas sendo processadas pela mesma infração. Portanto, todas estão corretas, letra E, 1, 2 e 3. Bora lá, última. Patrick foi denunciado e condenado em primeira instância perante a primeira vara criminal de Florianópolis pela prática do crime de corrupção passiva. Após a condenação, dentro do prazo legal, apresentou recurso cabível, que se encontra pendente de julgamento. Nesse período, foi novamente denunciado pela prática de crime de corrupção passiva, dessa vez perante a segunda vara criminal, sendo verificado pelo teor da denúncia que os fatos imputados eram os mesmos daquela da primeira acusação. A defesa técnica de Patrick, então, poderá apresentar, ao responder à segunda ação penal, a exceção de, moçada, quando há 2 ações idênticas em trâmite, nós temos exceção de litispendência, tá? Artigo 95 do CPP traz essa possibilidade. Portanto, olha lá, de litispendência, que deverá ser processada em autos apartados, porque é uma exceção. Bacana? Então, cuidado com isso aqui, letra D. Bacaninha, gente? Espero que você tenha ido de acordo com as suas expectativas, tá bem? Conte conosco aqui do Rico Domingos, estamos aqui para te ajudar. Grande abraço, até a próxima. Tchau!